Professor Orlando, seguinte, a gente tem uma pergunta que é clichê já no nosso programa, que dá nome ao canal, que é canal estagiário. Você já foi estagiário, professor? Já fui estagiário. Fui por 2 vezes, eu fui estagiário. Eu fiz estágio no Corinthians, no Sub-17, no ano de 2006, 2007. Eu vou ter dificuldade com datas, né? Porque está um pouquinho longe, as datas estão um pouco longe. Tudo bem, não vamos ser tão Mas foi com o Zé diferentes. Augusto, no Sub-17. Era para mim ficar por uns 15 dias, né? Que eu já conhecia ele dos campeonatos. E acabei ficando 2 meses, né? Estagiando lá com ele. E depois, em 2009... junho de 2009, eu fiz um estágio no São Paulo. Aí já foi com o professor Baresi, com o professor Toninho. Sim. E aí também fiquei por 40 dias fazendo estágio lá nas categorias de base em Cotia. E depois, em 2010, surgiu uma vaga, né? Para ser captador. Sim. E aí, como eu tinha feito estágio, eu fui o primeiro a ser chamado. Então, o estágio me ajudou Ajudou. bastante. Ajudou bastante. E já fui chamado de estagiário ano passado também. Né? Ah, é? Quando eu fui pro profissional, me chamaram de estagiário. Mas isso aí sempre não tem problema. Isso não é, pra mim, isso não é crítica de nada. Não é, porque eu a levei gente, de boa. a gente leva essa questão do estagiário e tal, mas o estagiário é o primeiro que tá lá pra dar cara a tapa pra fazer as coisas. Aí o Lucas aí tá. Valeu, Lucão. Tamo junto. Mas estagiário mesmo por duas vezes. Que legal. E como que professor. era essa rotina nessa época? Você Estagiário? lembra? De estagiário. Só ali. pra gente entender, você parou e logo na sequência foi fazer a transição pra ser técnico ou não? Não. Eu demorei um pouquinho. Eu costumo dizer que eu patinei um pouquinho, né, para voltar pro futebol. Sim. Porque eu tive dificuldades na hora que eu parei. Eu não coloquei, não fui assim, uma sequência lógica de quem para. Tá num clube, a idade chega. Não, eu simplesmente falei, vou parar. E foi um erro de cálculo, porque eu pensei que só porque eu era professor de educação física, já era formado, ia ter facilidade. Então, não foi logo em seguida, eu parei em 2003. E aí, 2004, 2005, que eu comecei a ver que eu tinha que voltar para uma parte até mais profissional do futebol. Então, dei aula em escolas, de educação física, aí dei aula em escolinhas. E aí eu encontrei o Zé Augusto, que me convidou para fazer o estágio, né? Aí eu fiz o estágio no Corinthians com ele. Depois, em 2009, encontrei também o seu Geraldo, na época, né, hoje é falecido, que era gerente lá do São Paulo. Me deu um cartão e falou, vai fazer um estágio lá no São Paulo, você precisa voltar para o futebol. Aí foi onde eu voltei, mas não foi logo em seguida, não, que eu já parei e já comecei com o futebol. Eu dei uma patinada aí, vamos dizer assim. E é importante você falar isso, professor, porque esse pós-carreira pro atleta tem que ser muito bem pensado, né? Sim. Porque a carreira do atleta, ela é, entre aspas, curta, né? São 15 anos ali, você realmente dando no couro ali do bem, né? Não sentindo a questão da idade. E aí depois, você sempre... Acho que faltou essa questão de pensar nesse pós-carreira. E como você vê hoje, né? Os atletas que estão parando hoje, se isso já mudou, se já tem uma mentalidade desse pós-carreira de repente, que também o mercado acho que abriu. Além de técnico, tem a questão dos executivos, você vê muitos ex-jogadores trabalhando agora em cargos de direção e tal. Como você enxerga isso? Foi com você na sua geração e como que é hoje? Na realidade, no meu caso, eu não enxerguei o momento de parar. Como eu sempre gostei de futebol, sempre fui atleta, eu falei, vou jogar até os 40 anos. E não é bem assim, né? Você tem que enxergar o momento que você tem que parar. Com uns 34, mais ou menos, eu estava no Santo André, e ali eu já tinha que ter percebido que era o momento. Eu já comecei a fazer algumas análises para o professor Benazzi, né? Ele já pediu, eu estava machucado. Análise, você diz análise do time rival, do próprio time. Orlando, vai ver esse jogo, eu estava machucado, não podia jogar, eu ia. Aí eu sentei um dia e falei, mas acho que o Benazzi está querendo fazer eu parar de jogar, né? Tá colocando eu quase como auxiliar. E na realidade ele estava querendo mesmo. Sim. Né? E eu não percebi. Sim. Aí eu me recuperei, melhorei. Te preparar ali, né, já. Continuei, joguei até os 37, joguei mais 3 anos depois. E aí foi aonde eu falei, mas agora eu tenho que parar. Mas como? Aí eu falei, eu tinha que ter parado lá atrás. Hoje eu acho que os meninos, eles estão bem melhores, estão melhores preparados, eles têm mais staff. Eles têm mais acesso, eles percebem muito mais do que a gente. A gente jogava assim, se deixar a gente joga até os 39, 40 e vai jogando. Hoje eles já conseguem, eu vejo que eles já conseguem colocar uma meta.
Ó, talvez eu vou até certa idade, já faço isso, já faço aquilo, já tenho alguma coisa para fazer depois. E já vai pensando no que vai acontecer depois também. Né? E no meu caso, eu dei uma vacilada, mas acabou dando tudo certo. Porque você chegou a fazer bacharel em educação física também? Não, Isso foi bacharel antes? não. Você fez algum curso? É assim, quando eu estive no Juventus, eu fiz a minha categoria de base toda no Juventus. Por 8 anos eu joguei no Juventus. E era muito difícil você chegar no profissional. Então aí eu achei que eu não ia chegar no profissional, né? Porque a gente não tinha oportunidades. Falei, então eu vou estudar, o futebol tem que me dar alguma coisa aí, né? Eu não posso parar com as mãos abanando. E aí foi aonde eu comecei a cursar a Universidade em Mogi das Cruzes. E continuei treinando, continuei jogando. O clube que eu jogava pagava a universidade. Ah, sim. Você conseguiu fazer Consegui conciliar, né? conciliar. Tinha uma bolsa ali, né? Tipo uma bolsa. E logo que eu terminei a universidade, não sei como aconteceu, mas o Ituano acabou me contratando. Então aí eu voltei para o profissional. Porque até então era o Montenegro de Osasco, era uma equipe da 3ª divisão de São Paulo, mas eu conseguia estudar, ter mais tempo para estudar. Mas foi uma visão legal, professor, que você teve lá atrás, que até hoje em dia é muito difícil você ver os atletas. É difícil. Eu lido um pouco com base também, e às vezes eu vou conversando com os meninos e eu falo, pô, cara, o que você quer fazer de faculdade? O cara, vou fazer faculdade. Pô, mas dá pra você fazer online, hoje tá tudo muito mais, até mais simples, fácil, né? Dá pra você ter ali, né? Sabe o que vai acontecer, não sabe a lesão que vai ter, espero que aconteça coisas boas, Sim, né? Você deslanche. Mas pode acontecer uma coisa no meio do caminho que a gente vê, e a cadeia hoje do esporte, né, da própria profissão, abriu muito leque. Então você tem analista de desempenho, você tem o staff que você diz, o executivo, o coordenador. Então, assim, existe um leque muito grande para o profissional que é atleta nesse pós-carreira, né? Ele pode seguir, né? Exato. Por exemplo, Sim, com e aí 21 anos, e ele achar que tendo, não né, dá. uma profissionalização ali, uma parte também acadêmica da coisa, já Sim. prepara ainda melhor, né, para esse pós-carreira ali, ou enfim, quando a pessoa decidir parar, ou precisar parar porque machucou, enfim, né? Hoje eu acho que é mais fácil. Hoje é mais fácil. Hoje é muito mais tranquilo mas que eu acho naquela que é época. mais fácil, mas ao mesmo tempo não se vê tanto as pessoas fazendo. É que eu acho assim. que essa mentalidade ainda não tá aqui. De atrelar, querendo ou não. A educação, são poucos atletas que eu vejo assim que, né, tem essa questão de estudar e tal. Sim, querendo ou não, acaba focando muito na carreira ali, no campo e tudo mais, e acaba que às vezes não dá o tempo, ou acha que não vai dar tempo, né, de conciliar, às vezes a agenda do clube não bate, tem toda essa questão. Mas acho que essa é uma coisa que foi boa para você no sentido de até depois aqui você também já ter essa preparação lá atrás, não ter que correr atrás, né, de fazer uma faculdade logo depois que você terminou sua carreira como jogador, né? É por isso que eu falei que quando eu parei, eu achei que seria mais fácil por eu já ter sido formado, né? E não era bem assim, né? A gente tinha que realmente ir pensando aos poucos, já ir cavando alguma coisa, né? E não foi bem assim. Sim. Mas realmente, hoje, como você falou, tem um leque maior até de profissões, né? Próxima do profissional, do futebol. E que, na minha opinião, realmente é mais fácil, mas precisa enxergar também. Exato. Sim, precisa enxergar o momento.